Boa noite, gente. Meu nome é Caio, sou pediatra, sou professor aqui da faculdade também. E, como professor, eu me interesso muito pelo tema de como os alunos ou nós deveriam estudar ou deveríamos estudar, né, para ter esse conhecimento mais duradouro, ser mais eficaz nos nossos estudos, certo? Então, o título do TED de hoje eu coloquei Como ser mais eficaz nos seus estudos. E eu vou começar com história teórica, história fictícia, né, do Arthur, que é esse rapaz, e do Pedro, tá? O Pedro, a gente pode ver que ele está feliz, está sorrindo, está satisfeito com alguma coisa. E o que é que rolou? Pedro fez uma prova ontem, tirou 9,5. Está feliz, né? Todo mundo que faria uma prova e tirasse 9,5 talvez ficasse feliz. Mas porque ele está muito feliz, está tão feliz que está até meio com um sorriso meio macabro, né? meio esquisito. Mas porque ele está feliz, porque ele, um dia antes da prova, pegou todos os slides do professor Lucas, por exemplo, e estudou todos os slides. Leu lá as 12 aulas que o Lucas deu sobre medicina do esporte, fez a prova, tirou 9,5. O Lucas ficou satisfeito com ele, parabéns, se garantiu. Mas a gente vê que ele está meio com olheira, né, meio pálido, meio esquisito. Está esquisito, não está bem. Hoje ele vai dormir bastante mais tarde. E esse é o Arthur. O Arthur está chocado, está meio triste, né? Mas qual foi a nota que o Arthur tirou? 9,5. E por que ele está triste? Porque durante todo o semestre ele estudou direitinho e ele esperava tirar um 10. É aqueles alunos bem certinhos, queria tirar 10, só quer tirar 10, tirou um 9,5 e ficou chateado, porque ele fez tudo certo durante o semestre. Aí o Lucas percebeu que o Pedro não era tão interessado, o Arthur era mais interessado, tiraram a mesma nota, ele pensou, sabe o que é que eu vou fazer? Chegar no final do semestre, eu vou aplicar uma prova para os dois novamente e vou ver se vão tirar a mesma nota de novo, né? Tiraram a mesma nota, 9,5, fez a prova. O que é que aconteceu com o Pedro? Triste, borocochô, abalado, aí tristaço. Por quê? Porque tirou 2. Tirou 2 na prova de medicina do esporte. E o que é que aconteceu com o Arthur, além de ter envelhecido 30 anos pela inteligência artificial, que ele começou ali com 19, está aí com uns, 40 e poucos, está felizaço, certo? Está muito feliz. Por quê? Tirou 9,5, 9,6, manteve ali a média dele. Ele pensou, então eu aprendi durante o semestre. Aí o Lucas, comparando os dois, foi conversar com os dois, né? O que é que um fez que o outro não fez? Para, no final do semestre, um ter se dado tão bem e o outro ter tirado uma nota tão ruim. Aí fui perguntar para o Pedro, Pedro, como é que tu estuda? Aí o Pedro falou, olha, professor, eu tento vir para a aula todos os dias, e quando ele falou assim, eu tento vir para a aula todos os dias, provavelmente ele faltou os 25% que ele podia faltar no semestre, né? Eu tento vir para a aula todos os dias, eu tento prestar atenção na aula, então provavelmente ele não presta muita atenção, e um dia antes da prova eu pego todos os slides, leio os slides e venho fazer a prova. Aí ele, beleza. É um aluno normal, né? Geralmente o aluno é assim, na maioria das vezes. Arthur, como é que tu estuda? Arthur, não, professor, eu venho para todas as aulas, eu só falto se estiver doente, se estiver passando mal mesmo, ou estiver com algum problema na família. Eu tento ter atenção durante as aulas, eu faço o resumo sem consultar o material de estudo, né? O senhor disponibiliza os slides, fala qual é o capítulo do livro para eu ler, mas eu, antes de quando eu vou fazer meu resumo, eu tento não ver esse capítulo, não ver as aulas, eu tento tirar na minha mente o que o senhor falou, certo? Eu tento rememorar o que o senhor falou durante a aula. Eu estudo o conteúdo no dia que o senhor dá e reviso a cada uma semana, até o dia da prova. Eu faço 20 questões por todas as aulas que o senhor dá, por exemplo, deu aula de, não sei, alguma coisa relacionada a trauma durante jogo de futebol. Não sei nem se medicina do esporte fala sobre isso, mas enfim. Eu faço 20 questões sobre esse tema. E faço flashcards sobre os assuntos e uso para revisar. É o que é que o Lucas fez? Viu a aula de psicofobia do Alisson, né? Ligou para o Alisson, falou, Alisson, estou alucinando. Esse aluno não existe, porque aluno assim não existe, né? Às vezes existe, mas geralmente o aluno não é assim. Aí o Arthur tinha assistido o TED do Lucas, culto, né? Cheio de história, cheio de
imagens, cheio de pessoas importantes na história, que sabia tudo, sabia qual foi o ano que nasceu, qual foi o ano que faleceu, o que é que a pessoa fez, o que é que a pessoa não fez, parou a guerra, não parou a guerra. Perguntou, professor, o senhor que é tão esperto, quem é esse rapaz aí? Aí o Lucas falou, olha, eu sei que não é Van Gogh, eu sei que não é Einstein, e eu sei que não é o Neymar. Agora, realmente, quem é ou não, eu não sei. Aí o Arthur foi ensinar para o Lucas quem era esse rapaz. Esse rapaz não, né? Esse senhor. Ele falou, professor, esse aqui é o Hermann Ebbinghaus, tá? Que lá em 1880 a 1885, ele fez uma teoria, a teoria da curva do esquecimento, na qual ele falava que a gente começa a esquecer logo após que alguma coisa é introduzida, algum conteúdo é introduzido numa aula, por exemplo. Então, a aula acabou, assim que aquela aula acaba, a gente já começa a esquecer sobre aquilo que a gente viu durante a palestra, durante a exposição dialogada. E depois de uma semana, 90% do que você aprendeu foi esquecido. 90%. Então, provavelmente, a aula, o TED do Lucas, provavelmente, se a gente perguntar aqui para vocês, foi chique, tudo mais, bonito, mas a gente não vai lembrar de 10% porque ele realmente muito culto, muito fino, e a gente não vai conseguir lembrar quem eram todas aquelas pessoas. Imagina daqui a uma semana. Então, depois que uma palestra é dada, depois de uma semana, a gente esquece 90%. E uma vez, no 8º semestre da faculdade, um professor, na tutoria, no grupo tutorial, ele foi falar quais eram os 3 pilares para a gente aprender de forma eficaz. Um dos pilares é a emoção. Então, aqui a gente vê a Paula, está triste também, está meio cabisbaixa. Passou o dia dos namorados sozinha, tinha acabado o namoro dia 10, o dia dos namorados foi dia 12. Estava chateada. Então, a gente sabe que a Paula, nesse estado de espírito, ela não vai conseguir fixar bem uma informação. Contextualização. Então, primeiro pilar, emoção. Segundo pilar, contextualização. Que é a Larissa, por exemplo. A Larissa é médica, cirurgiã cardíaca no Hospital de Messejana. Claramente, a Larissa vai ter mais facilidade de aprender algo sobre cirurgia cardíaca do que sobre o universo, sobre como se forma um buraco negro, o que é que o James Webb está vendo hoje no espaço. É bem mais fácil para a Larissa aprender sobre cirurgia cardíaca. E o terceiro pilar, que é o que eu quero falar um pouquinho mais, é a repetição, que foi o que o Arthur foi ensinar para o Lucas, que o Ebbinghaus falou lá em 1880. Aí o Lucas falou, Arthur, esse cara aí estava falando de umas coisas lá em 1880, a gente está em 2023. Vamos procurar uns artigos sobre? Aí ele achou esse artigo, Como aprender de forma eficaz na faculdade de medicina. Teste-se, aprenda ativamente e repita intervalos. Então, eles colocam esses 3 pilares para a gente aprender de forma mais eficaz. Esse artigo de 2014. Aí ele, não, beleza, 2014 já faz quase 10 anos, vamos procurar um mais recente. Aí ele achou esse artigo de 2022, aproveitando o poder do aprendizado de repetição espaçada e recordação ativa para a educação de trainees em otorrinolaringologia, uma revista renomada dos Estados Unidos, de 2022. Aí o Lucas, não satisfeito, vamos procurar o mais recente. Achou esse de 2023, certo? Fevereiro de 2023. Aprender a aprender. Abordagens de educação espaçada devem ser adotadas para ajudar a otimizar o aprendizado durante o treinamento de residência cirúrgica. Então, a gente vê essa repetição espaçada sendo utilizada na otorrino, essa repetição espaçada sendo utilizada na cirurgia. Então, uma das formas mais eficazes da gente aprender é repetindo, claramente, e repetindo de forma ativa. O que é repetir de forma ativa? É a gente não ir lá no livro e ficar relendo aquele capítulo diversas vezes. É a gente, antes de reler um capítulo, tentar ativamente rememorar aquela informação que você tem e depois você pode ler. Mas antes você tem que tentar lembrar sem que tenha alguma coisa lhe dizendo exatamente o que é. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que repetir, certo? Aí o Lucas vai procurar como é que ele ia repetir. Por quanto tempo ele ia repetir e como ele ia repetir. Ele achou um trabalho da PUC mostrando que o ideal, logo após a aula, você fazer uma revisão imediata, que dura de 5 a 10 minutos. Um dia depois, você fazer novamente uma revisão de 10 minutos por hora aula.
Uma semana depois, mais uma revisão, e depois, a cada 30 dias, você vai fazendo uma revisão curta, de 5 a 10 minutos. Claro que você não vai demorar 1 hora numa revisão, porque depois de 2 semanas você não vai ter horas do dia para revisar. São revisões pontuais. E como é que eu vou fazer essa revisão? Teste prático, certo? Teste de múltipla escolha, questões abertas, flashcards, mnemônicas, autoexplicação, mapa conceitual, resumo sem consultar material, ensinar alguém sem consultar o material. Tudo isso é recordação ativa. Se você repetir e se você fizer a recordação ativa, a chance de você manter aquele conhecimento a longo prazo é bem maior. Aí eu resolvi, vendo esses artigos, resolvi fazer um estudo aqui na faculdade, para saber como é que os alunos da faculdade estudam. 25% dos alunos, foram 400 alunos mais ou menos que responderam o questionário. 25% falou que geralmente estuda consultando fazendo um resumo, consultando a fonte de estudo. Então, eles vão fazer o resumo lá, mas é olhando no livro. Então, isso não é uma recordação ativa, isso é uma recordação passiva. Depois, 20% falou que estudava só lendo os slides do professor, que também é outra forma passiva de estudar. E as duas formas de estudo menos utilizadas foram flashcards e mapa conceitual, que são 2 formas ativas. Então, as 2 mais utilizadas são formas passivas e as 2 menos utilizadas são formas ativas. Então, os alunos não sabem como estudar. Claro que cada um tem sua forma de estudo, mas, aparentemente, os alunos não conhecem esses estudos que falam a forma mais eficaz. E aí eu coloquei uma pergunta no questionário que era: em algum momento da sua graduação, algum professor falou para você quais são as formas mais eficazes de estudar? E 53% falou que não. Então, assim, a gente estando no mestrado de ensino em saúde, a gente, sendo professor, e talvez futuros professores, que boa parte quer ser professor no futuro, próximo até. Então, a gente tem que saber como é que os alunos estudam e como são as formas mais eficazes de estudar. Porque se a gente está ensinando alguma coisa ao aluno, a gente quer que ele aprenda. A gente quer que, quando ele chegue no internato, quando ele chegue numa residência, quando ele vire um médico, um dentista, enfim, qualquer profissão, a gente quer que ele saia da faculdade sabendo aquilo. Se ele estudar durante 4 anos, 5 anos, 6 anos, de forma ineficaz, ele vai ter, possivelmente, conhecimento ineficaz quando se formar. Então, a gente, como professor, a gente tem que saber como é que estuda de forma eficaz e como eu posso ensinar o meu aluno a estudar de forma eficaz, para assim ajudar o aluno, que nosso papel como professor é sempre ajudar o aluno, fornecer conhecimento e ajudar o aluno. E, para acabar, uma frase do Nassim Taleb, que ele fala que a aprendizagem está enraizada na repetição e convexidade, o que significa que a leitura de um único texto 2 vezes é mais proveitosa do que ler 2 coisas diferentes uma vez. Certo? Obrigado.